Olá, pessoal! Estamos aqui hoje com mais um episódio do nosso podcast Fala aí, Mestre. Estou aqui com o meu parceiro, Cleiton. Tudo bem, Cleiton? Tudo bem, Jéssica? Tudo jóia? Então tá bom. Hoje estaremos em mais um episódio, né? Abordaremos um tema muito importante. O papel do gesseiro na construção civil. E nada melhor do que trazer um profissional da área para explicar um pouquinho mais sobre esse assunto. E qual que é o nosso convidado hoje, Jéssica? Jefferson, gauchinho do gesso. Seja Tudo bem? bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Tá? E é um grande prazer mesmo. Legal. E nós agradecemos também a sua participação. Para a gente dar início aí ao nosso bate-papo, me conta um pouquinho aí sobre você, sobre a sua história, para a gente conhecer um pouquinho melhor você. Então, para quem não me conhece, eu sou o Jefferson, né? Utilizo o nome Gauchinho do Gesso já há algum tempo. E eu tenho trabalhado já desde da época da moldura, do gesso convencional, já há 22 anos já, desde os 17 comecei aí. E vim desde isso procurando me aperfeiçoar cada vez mais, levando para minha região o que tinha de mais moderno, mesmo que fosse no gesso convencional mesmo. E aí a gente foi passando para os sistemas construtivos, né, que foi chegando o drywall. E agora estamos entrando e já estamos trabalhando também com a construção a seco, no caso, steel frame. Sim. E estamos cada vez mais só... Envolvida. Se aperfeiçoando cada vez mais, que nunca para, né? Muita informação, então a gente não pode estar parando. E todo dia aprendendo um pouco mais, né? Vindo aqui. É um aprendizado constante, né? Isso. É muito material, é muita coisa, muito tipo de sistema construtivo novo que está surgindo. O mercado todo dia inova, Isso. né? Ferramentas que estão facilitando a nossa vida, então a gente tem que estar aí e visitar todo mundo e sempre estar aprendendo um pouco mais. Sim. E quais são as ferramentas que mais você utiliza no seu dia a dia aí, que estão bem presentes aí? Sim. A gente utiliza muito hoje as ferramentas, a bateria, no caso, parafusadeira, né? Dois tipos de parafusadeira que é o mais utilizado, que é uma com regulagem de profundidade para o drywall, a parafusadeira com impacto, né, para fazer serviços mais pesados, onde precisa de mais força no parafusamento, martelete, a gente usa muito. Hoje a gente já está usando bastante também a finca pinos, né, para poder fazer fixação, para agilizar bastante. Facilita o trabalho, facilita demais. Esse tipo de ferramentas também elas são ágeis ali e também a questão do tempo, né, da pessoa ali aplicando ajuda aí muito, né? A gente ganha muito tempo. Então, tanto já está com a ferramenta própria para aquele tipo específico de serviço, que é, no caso, você parafusar um drywall, você tem uma parafusadeira específica para você parafusar o drywall. Então, ali você já ganha muito tempo. A fixação, em vez de você estar furando, colocando bucha, perdendo todo esse tempo, você fizer uma fixação já de finca pino, né, a gás, então você já ganha muita velocidade mais ainda. Então, quanto mais você puder investir e ter esse tipo de ferramenta já para ganhar tempo, ganhar agilidade, vale muito a pena. Você otimiza o seu tempo para adiantar a obra, né? Isso. E quanto mais você adianta, mais serviço você consegue entregar, né? E agora a gente está tendo acesso, né? Está tendo mais facilidade de comprar, os preços já estão ficando mais acessíveis, né? Marcas que já estão chegando na gente, já temos a opção da Enel, por exemplo, de um ótimo custo-benefício, com a variedade grande para a gente estar trabalhando, então está cada dia mais fácil. Eu vinha da época que a gente colocava plaquinha, então não tinha ferramenta elétrica nenhuma, não era nem... Era manual? Era tudo manual. Você trabalhava era com martelo, prego, chave de fenda, porque você não fazia fixação com buchas, era na laje mesmo, você tinha que amarrar os arames, então não tinha nível a laser, era... muito rústico, né? Isso, você teria que primeiro tirar o nível com mangueira de nível, né? Hoje ninguém sabe que é um nível, né? Esticar a linha. De mangueira. Placa por placa, esticar a linha, para quem não sabe, nem não trabalha, não chegou essa época, mas você tirava o nível das paredes, tudo com a mangueira de nível, para depois esticar a linha em cada rumo. O que fosse era pregado com martelo e não tinha nada para você furar, não tinha... Era difícil, né? Uma furadeira que prestasse, além de ser cara, era uma furadeira muito simples. Não tinha um martelete ainda, que facilitava você furar um concreto mais duro, né? Então, mas hoje, com essa tecnologia e a facilidade que a gente está tendo para adquirir
Melhorou demais. O mercado de ferramentas foi se adaptando ao mercado da construção civil também, né? Né? Tanto em questão da ferramenta, a bateria, né? Igual você fala, otimizou demais seu trabalho. A questão do fincapino também. E como que era assim, o início de como era o gesseiro antigamente para se tornar hoje instalador de drywall, né? Dessa forma que se fala. E como que era exatamente esse trabalho antigamente? Porque eu lembro, quando eu era criança, eu via no vizinho, ele fazia umas molduras, né? Era as golas de gesso que falava. Existe ainda esse termo, usar essas golinhas de gesso? Tem moldura, tinha florão, colocava em volta das lâmpadas, né? Já não tinha tanta opção de iluminação também, né? Tecnológica, então você tentava decorar com florões, chamava, que era um círculo lá, meio decorado e tal. O que eu vejo é que o gesso mesmo, ele era muito decorativo. Então, ele não era algo muito fundamental na casa, na construção, mas era mais decorativo para você decorar. Então, tinha as molduras, né, que diminuiu bastante agora, porque o tipo de decoração que as decoradoras projetam para as casas e tudo mais, hoje em dia é tudo drywall, praticamente. Então, foi eliminando. Eu vejo que o gesso era muito decorativo e hoje o drywall está muito... É uma parte fundamental, questão de fechamentos, né? Para decoração, passagem de fio, tubulações, tampar. Então, ele está sendo essencial. Casa nenhuma mais, já de alto padrão, tá ficando sem ter um forro de drywall. Né? Seja para estética, ou seja para a passagem de tubulações e fios, né? E qual que é a diferença entre o gesso e o drywall, assim, eficiência, performance e até mesmo no material em si? O drywall é mais sustentável? Como que... O gesso na minha região lá usou muito tempo porque era mais barato, né? Então, os materiais do drywall, ele era muito difícil de encontrar. Não tinha revendas. Então, até que chegasse mais revendas, com um preço acessível, que ficasse competitivo, para a gente conseguir convencer o cliente, né, do valor a mais, né, e os benefícios que teria o drywall do gesso convencional, porque o gesso é mais pesado para você transportar, é mais sujeira, é mais desperdício, você acaba que leva mais tempo para poder fazer uma instalação. Ele é mais resistente, o drywall também, né? Porque a placa de gesso é somente o gesso, né? O que dá resistência hoje para o drywall é o acartonado, né? Para o gesso convencional ele é rígido, né? Então, dependendo do tipo de utilização, ele tem uma eficiência menor a intempéries. Se for o caso de algum local que é um telhado que movimente bastante, ele tem mais chances de ter uma fissura. Infiltração, né? Infiltração, né? A dificuldade mais que eu acho, né, de você estar fazendo uma execução. Porque o drywall, o tamanho das placas é muito grande, então é menos material, menos peso. Você põe as estruturas, tem uma facilidade de você ter uma planicidade maior. Entendeu? E tende a cair também, né? Porque ele era, principalmente, depende do que for placas, ele é praticamente uma cola, né? Uma cola de gesso. Era feito um chumbamento, né? Com sisal e gesso por cima. Né? Aí, dependendo de algum tipo de umidade que pudesse ter ou infiltração, tinha uma chance maior de ter uma corrosão no arame. E daí dessa corrosão chegar a cair. Mas tem forros que duram muitos anos. Eu já conheço forro de mais de 30 anos. Mas acaba que tem que estar dando uma manutenção maior. Nele, isso você fala 30 anos no gesso, né? Gesso convencional. E qual que é a vida útil hoje do drywall em relação ao gesso? Ele, pelo que eu sei, ele é indeterminado. É indeterminado. Vai da forma que... Ele tem a garantia mínima que tem que ter, né? Mas ele é indeterminado. Vai da forma que foi aplicado, né? De maneira que foi instalado, né? Porque se você faz uma montagem correta, então é menos... Não quer dizer que não vai ter problema. Pode ser que, por causa do local que você foi... A estrutura não está bem adequada, né? Algum telhamento que não tenha laje pode vir a selar mais do que o normal. Porque talvez... Você faz o serviço 100% na norma, mas a estrutura que você está instalando não é tão adequada. Não segue os padrões mínimos ali. Mas o que mais diminui a vida útil do drywall mesmo hoje é uma má instalação. Certo. E antigamente tinha normas para isso, para o gesseiro? Ou hoje a norma passou a ser exigente a partir do momento que começou mais a frequência de uso de drywall? Para mim lá, na minha região pelo menos... Eu sei que... Eu não sei se parece que foi a norma
saiu a norma do drywall aqui no Brasil, que até o momento a gente utilizava as técnicas que já eram conhecidas fora, né? Mas a norma aqui, eu acredito, parece que foi 2009 ou 10, não sei. Aí, assim que saiu, que eu comecei... Eu sempre procurava saber, né, onde é que tinha informação, porque não tinha internet. Dentro, né? A internet ainda era discada, estava começando a internet Nossa, um sério? pouquinho ali, entendeu? Então, as informações que a gente conseguia era muito difícil. A internet, eu acho que estava... Ainda daquele jeito, né? Foi o Então, início, né? a informação ainda sobre o drywall piorou, né? A que eu encontrava primeiramente era sobre o gesso convencional, né? Daí eu procurava os sites lá que falassem sobre o gesso convencional para aprender mais. Eu até vi que eu estava começando a fazer casas de gesso mesmo, de bloco, de gesso, Olha. com gesso bruto mesmo, né? Empilhada. Mas aí eu descobri que onde a gente comprava, começou a ter alguns materiais já. E foi até uma loja da Placo, mesmo, que era Placo Center na época, que começou já a ter o curso. E aí, assim que eu descobri que tinha um curso, eu fui lá e fiz em 2010 já. Já fiz o curso, já se adaptamos um pouco. Só que nesse curso ensinava o drywall. E o que estava mais viável no momento era o forro FGA, que a gente chama de acartonado, que ele ainda não é o drywall estruturado, né? Mas E a gente tinha que utilizar ainda o gesso para poder fazer o chumbamento por cima. Também a massa correta de fazer o chumbamento de cima desse tipo de forro. E o acabamento das juntas ainda, além de inviável, não tinha. Assim, às vezes tinha, às vezes você precisava. Ainda mais que a minha cidade ainda está 100 quilômetros do ponto mais perto de eu buscar material até hoje. E entendeu? como que era feito preço... esse tratamento de junta, né? Porque se você não fizer o tratamento, ele trinca, fica aquela trinca bem aparente, que atualmente também usa fita telada, né? Primeiramente, ainda não tinha fita telada também, pra gente utilizar. Tinha que ser na fita de papel. E a gente tinha que usar o gesso com a fita de papel e fazer a colagem. Mas direto estava dando algum tipo de manutenção. Sim. Né? Porque o gesso, dependendo da situação que você está utilizando ali, ele não tem as propriedades corretas para um forro que é mais flexível. Ele tem que ser utilizado mesmo no forro que já é rígido de plaquinha convencional, porque a sua estrutura é rígida. Então, mas mesmo assim ele tem uma suscetibilidade maior do que o drywall de aparecer fissuras. E é muito mais fácil você montar ali uma estrutura do zero do que você fazer um tipo de reparo, né? O reparo acaba dando muito mais trabalho, né? Sim, sempre dá mais trabalho o reparo. Então a gente sempre foi se virando da forma que dava até conseguir os meios para a gente, primeiramente, ter o material, né? Conseguir o material, um preço acessível para a gente ficar competitivo. Então, pelo menos na minha região ali, eu fui o primeiro a ir mudando de sistemas. O acartonado, o gesso convencional, conseguimos passar para o acartonado e em pouco tempo a gente já conseguiu passar somente para o estruturado drywall. Né? E hoje existem diferenças, né, de placas de drywall, né? Sim. Porque depende do ambiente, né? Se for um ambiente, por exemplo, mais úmido, que é o banheiro, tem uma placa específica. Tem um tratamento específico para fora. Ainda a gente tem dificuldade para esse tipo de placas especiais. Encontrar no momento que a gente precisa. As comuns não, que é a placa hoje, a RU, né, que é para áreas úmidas, e a RF já está mais difundida em toda a região, já está tendo bastante. Mas já se precisar de uma placa Performa, uma placa de resistência a impacto... Já existe esse tipo de... Existe, mas ainda é difícil. Você tem que procurar mais um pouco, né? Toda a revenda que está tendo, né? Só as grandes, né? As grandes sempre tem... Mas, às vezes, ainda falta algum acessório. E esse tipo de sistema no banheiro em si, né? Que é um lugar úmido, até mesmo em algum local que tenha maresia e tudo mais. É feito algum tipo de impermeabilização? Sim. No banheiro, já automaticamente já tem que ser feita uma impermeabilização, não só no drywall. Quem não sabe, até na alvenaria comum, o ideal é fazer. E é o mesmo tipo de impermeabilização ou tem é as diferente? corretas, tem as corretas. Tem algumas que podem ser compartilhadas, mas tem umas que... É específica para o material base, que é né? só para alvenaria, e tem a que pode utilizar nos dois. Certo. Né? E aí, existem as placas internas, existe placa para o exterior também? Ou o drywall se consiste somente o interior? O drywall é só para fechamentos internos, né? Que a gente chama. Já passou para os fechamentos externos, hoje tem as placas de gesso também,
mas aí já chama o sistema steel frame, Steel frame. né? Porque é com perfis... Ele é muito parecido, né, com o drywall. É quase perfil engenheirado, né? quem vê tem um engenheirado e dá para você fazer no stick, que chama, que você mesmo faz os cortes e o parafusamento. Moldando, né? Você mesmo que faz. O engenheirado, para quem não sabe, ele já vem da máquina já com as medidas, os cortes, os pontos de parafuso. Então ele se torna muito mais fácil de você fazer a montagem, né? E exige um projeto estrutural. E o stick também exige o projeto estrutural, mas você pode comprar as peças avulsa, dependendo da velocidade que você precisa, você não consegue mandar a indústria passar na máquina, fazer... Produzir, né? Ou talvez é uma quantidade pequena, você mesmo compra as peças e faz a montagem. Mas aí já é o sistema de steel frame, né? Que tem todos os outros materiais para ser utilizado e mesmo a placa, ela não pode ser utilizada com o sistema do drywall, né? Para ser para a área externa. Então, se você partiu para a área externa, seja algo grande ou pequeno, já tem que ter todo o sistema do steel frame, que é bem diferente daí. E o drywall somente para fechamento interno. Certo. No caso. E hoje, em relação, né, a gente está falando de acabamento, né? Você faz paredes, fechamentos com placa de drywall. Qual que é a diferença em valores, assim, em porcentagem, em alvenaria e pro drywall, né? Qual que é o... Isso aí varia bastante pro É mais rentável? região, né? É mais rentável do que você fazer fechamentos com uma parede de alvenaria, por exemplo? Ou o drywall ainda é bem mais... Rentável. Isso. Eu costumo ver que há casos e casos. Da mesma forma que talvez compense você ter uma caminhonete, talvez compense ter um caminhão. Certo. Então depende, tem que ser analisado O uso. o uso, a região, né, a velocidade que você precisa ser executada. Porque talvez aqui no centro, por exemplo, da cidade, já não fica viável você fazer uma parede de alvenaria. Então, o transtorno, talvez nem o custo do local seja, mas o transtorno que uma parede de alvenaria te causa, de sujeira, entulho, né, desperdício e tempo que leva a mais, o drywall, mesmo que fosse mais caro, pela rapidez, então ele se torna mais viável. Entendeu? Então, é estudado caso a caso, tanto no steel frame com alvenaria, quanto com o drywall para fechamento interno com parede de tijolo. No geral, você fazendo as contas ali com caçambas, né, com remoções de entulhos, porque às vezes a pessoa vê mais viável. O preço de material ali, mas o tijolo, eu gasto tanto tijolo e tanto saco de cimento, né? E o pedreiro lá e tantos dias. Mas talvez o transtorno que você tem ali com o restante, a sujeira do ambiente, você não pode travar uma passagem, uma rua que você não pode descer uma areia, um material. O drywall já vem, é pouco espaço, em um dia você resolve o problema ali, já está pronto para pintura, a parede você ainda tem que esperar o cimento curar para você pintar, então é muito um mais transtorno. rápido, né? E por isso que é o tipo de método construtivo, tanto o steel, né, quanto essa parte de drywall, eles são muito rápidos, né, muito ágeis, então agiliza muito os projetos, né? Cada um resolve uma dor diferente. Se você está com tempo, quer construir ali aos poucos, você talvez não tenha o dinheiro total, a obra de alvenaria, talvez você vai demorar, mas é o tempo que você está precisando para conseguir aquele dinheiro e tal, e vai devagar, às vezes você pode parar. Já o steel frame, não. O steel frame é para quem tem necessidade de urgência, né? E quer uma eficiência da obra maior, porque ele tem uma eficiência de termoacústica maior, os materiais são mais... Tem uma qualidade por já ter um projeto estrutural, já todo acompanhado, então tem tudo uma forma executiva correta de ser utilizada. Às vezes, as alvenarias se fazem muito... Ela fica muito barata porque não seguem os padrões normais. Então, eliminam as impermeabilizações corretas que teria que se fazer. Muita gente passa por cima disso. Eu vejo muito também não utilizar o chapisco. Então, por isso que às vezes a alvenaria fica muito barata, mas também é um produto muito mal feito que está sendo feito. E como que é a etapa, então, da construção do drywall? Por exemplo, eu vou erguer uma parede de alvenaria, aí eu tenho toda a estrutura de uma parede, né, de tijolo, depois eu venho chapiscando, reboco, né, dependendo da situação, se for um lugar mais úmido, eu tenho o tratamento ali de permeabilizar tudo. Depois eu tenho a questão, dependendo da parede, eu tenho que passar uma massa corrida e depois a pintura, né? Já no drywall, como que funciona a etapa do início ao fim?
depois de instalado, necessita de passar massa em toda a parede, mais a pintura, a tinta é especial. Como que funciona todo esse processo de construção de uma parede, por exemplo? Certo. Vamos supor que seja uma casa que você está querendo fazer, uma parede lá. Pode dividir algum cômodo a mais ou uma área comercial, que é o que mais é utilizado. Você acabou de alugar um cômodo ali e você precisa fazer, seja provadores para a loja, o estoque. Sim. Então, a facilidade do drywall é o seguinte, você pode chegar com o drywall ali, pouco material, você não precisa fazer a perfuração do piso existente, você não precisa fazer aquele recorte para fazer o recorte para embocar ali, chumbar a parede, que seria os tijolos, na parede, nem no chão. Então, você consegue já colar as cantoneiras. Você levanta muito rápido a parede, faz o plaqueamento, qualquer tipo de estrutura ou revestimento que você quiser colocar na parede de drywall, você pode colocar piso, adesivo. O drywall, a necessidade dele de você fazer o maciamento vai depender da qualidade a utilização. Se você quer um acabamento mais super fino, é necessário você terminar de dar uma camada para você, que é o maciamento completo, que eu acredito que você fica com a parede 100%. Certo. Fora isso, é muito difícil você conseguir a planicidade só com os acabamentos sem massa, dependendo o tipo que você espera de acabamento ali da pintura final. Então, mas daria assim, por exemplo, eu coloquei a parede, eu só vou dar acabamento de junta, né? Sim, a gente faz muito. Onde foi fixado os parafusos, né? Ele vai geralmente estar faceado, você vai cobrir só com massa. Depois, se eu quiser passar só uma tinta ali, eu posso ou eu não? Tem que vir ali, dependendo do que você falou. Dependendo ali, eu tenho que vir com a massa pelo menos fina ali para dar um acabamento legal de tinta. Não, você consegue dar um acabamento já quase 100% já só no tratamento das juntas. Aí lixa, faz o lixamento ali, algumas correções ali de arranhado, alguma coisa que possa ficar. Fundo preparador e a tinta, ou já direto uma tinta que possa ser aplicada direto no drywall. Ah, legal. E já está pronto. E é uma tinta específica ou não? Pouca tinta... Você pode utilizar a tinta comum de parede, só que da mesma forma que a parede, você tem que aplicar um fundo preparador. Sim. Na parede pode ser um selador, mas no gesso o ideal é um fundo preparador antes da tinta. Ou utilizar as tintas já próprias para direto no gesso. Possa ser aplicada direto no gesso. Ah, bacana. Hoje tem. E o que é mais trabalhoso? A parede ou o forro da acabamento? Eu acredito a parede por causa que ela é os dois lados, né? O forro parede é mais trabalhoso. O forro que parece ser mais difícil é mais fácil. Porque de qualquer forma você tem que estar em cima de um andaime, utilizando as pernas mecânicas, né? Já a parede você tem que fazer uma parte de cima primeiro, depois fazer a de baixo. Sim. E ainda tem os dois lados, né? Então, eu prefiro fazer o forro do que a parede. Do que a parede. Isso. Olha aí. Imaginando assim, parece que o forro é mais difícil, né? Porque a parede você acaba que tem 2 andares. Então, você tem que... Uma parte você faz embaixo, outra você tem que fazer em cima. Sim. E a diferença do... Porque tinha as divisórias, né? Aquelas divisórias ainda se usa. Aquelas divisórias de... Existe ainda? Existe. O pessoal ainda fazem essas divisórias. Vai da necessidade da pessoa. Às vezes quer algo mais rápido ainda, que não possa perder tempo com a pintura, né, com o lixamento, o pó, e é algo que não precisa de tanto eficiência térmica e acústica, que o drywall consegue entregar, aí é o Catex. E não queira uma estética melhor, né? Sim. Aí você coloca, tem vários outros tipos de parede que dá para fazer daí, que é o Catex. Certo. E como que você enxerga o mercado desse método construtivo drywall, steel frame, a questão de crescimento, ou até mesmo essas inovações que vêm aí? Porque agora é uma realidade aqui no Brasil, né? Mas já lá no exterior é muito mais tempo que já tem, né? Esse tipo de realidade. Então, como que você enxerga tudo isso? Bem, eu vejo que o drywall agora só tem a crescer exponencialmente. Uma porque agora... com o próprio Fala aí Mestre, vários influencers que têm falado tanto, né, tem tido um destaque, tem tido uma porta que é a internet para poder demonstrar. Aí o cliente começa a saber que as oportunidades e o que dá para ser feito, entendeu? Muitas vezes a pessoa não sabe que você pode fazer uma divisória
com drywall, você pode fazer um forro, alguma decoração, solucionar vários problemas ali que você tem numa obra, seja até uma fachada externa que você precisa fazer, seja pelo tempo ou seja pela complexidade, com esses temas construtivos a seco, você tem uma facilidade maior, uma gama, e a profissionalização está cada vez maior. Então, muitas empresas hoje dando curso, ensinando, e os profissionais estão procurando aprender mais, e assim, eu estou vendo que está tendo um crescimento exponencial e cada vez vai ser maior. E você falou de cursos, né? E você dá cursos ou você pretende fazer esse... Você também, eu falei, não, no momento porque assim, a gente vai se curso, especializando, né? A gente quer sempre repassar o nosso conhecimento, sim, né? Nossas experiências. E é legal, porque cada vez mais você vê pessoas interessadas nesse segmento, sim, né? Eu me vejo... no momento eu não dou curso nenhum ainda. Eu vejo que os cursos hoje já tem bastante montadoras, né? Lojas oferecendo vários cursos, né? Cursos especializantes e tudo mais. O que eu vejo que eu vou me encaixar aí para ensinar, já aos poucos a gente mostra um pouco no meu canal, é a utilização daí de novas ferramentas que não estão disponíveis ainda no Brasil, né? Para tipo tratamento de juntas, até essas ferramentas mais modernas, que seja as elétricas, a bateria ou as Hs de fixação. Então a gente precisa estar ali, talvez criar algum tipo de curso específico para... Seria uma especialização. Certo. A pessoa já trabalha com drywall, já entende do drywall, mas ainda não sabe o que tem... o que é necessário. Outras formas de você executar ela ali mais rápido, né? Qual ferramenta utilizar, para qual momento, para você ter mais eficiência. Então, eu acho que isso ainda falta muito. O conhecimento do próprio montador, já que seja antigo, mas de saber utilizar melhor as novas tecnologias. As tecnologias estão disponíveis hoje. Às vezes ele nem está sabendo nem imagina, que tem. Né? E o que você vê lá fora, que você acompanha, né? Acredito que você acompanha muitas obras, né? Que a gente vê, muitos vídeos hoje. O que você acha que tem lá fora de inovador que não chegou para nós ainda aqui, que seja acessível para vocês? Certo. Já está tendo muita coisa. Tem bastante coisa que tem aqui. Só que ainda é difícil o acesso por causa de valores, ainda está alto. É poucas pessoas que estão conseguindo importar e revender aqui no Brasil. Mas todos os equipamentos semi-automáticos e automáticos de tratamento de juntas é uma gama gigante. Ainda. É uma área, muita ferramenta que tem que 99,9% dos profissionais ainda não conhecem. Entendeu? Bazuca, tubo composto, flushers, as flatbox, que o povo conhece mais, as flatbox. E o que seria tudo isso pra gente entender um pouquinho melhor? Porque eu nunca ouvi falar desses termos e a que eu tô na construção civil. É isso aí que eu tô me focando mais em tentar mostrar um pouco isso daí. Porque aqui no Brasil, como ainda as obras além de não ser tão industrializada ainda, então às vezes os cômodos são liberados mais devagar, não tem uma padronização tão grande, e o profissional faz tudo do começo ao fim. Fora do país, como eles começam, cada um faz só a estrutura, um vem e plaqueia, e um é só para fazer o tratamento final das juntas, né? O maciamento. Setorizado, então. Isso. Aí cada um se profissionaliza naquela etapa sua. E aí tem as ferramentas com acesso melhor em países mais desenvolvidos, já para esse profissional ter o máximo de eficiência. Ele chega a ter 5, 6 vezes mais a produção do que aqui no Brasil. E aí, aqui, a gente tem uma dificuldade, já como faz todas as etapas, então é muita ferramenta para a gente ter. Então, a gente tem que trabalhar com o mínimo. O máximo que a gente começa a ter de mais evoluído é as ferramentas elétricas, né? Mas no tratamento de juntas, como lá é mais industrializado, eles conseguiram já criar já há vários anos, já há décadas já, as ferramentas só para quem faz o tratamento, para não ter que ficar só na espátula e desempenadeira. Então tem as ferramentas para automatizar, que seria para você aplicar uma fita, por exemplo.
Tem uma ferramenta que ela já sai a fita com a massa. Eu ia perguntar dessa ferramenta, que eu vi em vídeo, né? Ele coloca um eu rolinho também de fita, cheguei aí ele a ver. enche de massa e já vai passando, depois No só vai... teto, né? Então, em Esse vez de você... não é acessível para vocês ainda? Ou já tem aqui? Tem, você já consegue comprar, mas o valor é alto. Ele é automatizado? É. Tem a ferramenta que ela é automática e a semi-automática. No caso do enfitamento, a automática, você coloca a massa já num tubo e a fita já sai com a massa. Sim. Então, você já, em um trabalho só, você já está aplicada a fita com a massa, a primeira massa. A semi-automática, que talvez você não tenha destreza ali e queira utilizar que todo jeito é mais rápido, tem a semi-automática que você já injeta a massa com mais rapidez, ao invés de você estar ali com a desemperadeira, passa um pouco, enche de novo a desemperadeira, vai passando para depois você vir com a fita, você já injeta a massa em todos os locais que você quer e depois você só vem colocando a fita. Certo. Aí é semi-automático. Automático já sai a massa com a fita. E já sai na proporção aplicada. certa. A semi-automática já não sai aquela proporção, não coloca na proporção que você precisa, ou ela já é. Já padroniza. Padroniza. Se você for fazer manual, às vezes você vai com mais massa em algum ponto, algum pedacinho falta. Já na semi-automática para automática, você já consegue ter uma padronização de quantidade de massa que está indo, além da velocidade, né? Certo. E daí tem as flat box, que também já automatiza bastante, porque você já coloca a massa dentro da caixa, então você já vem aplicando e já vem alisando. Você também não fica tendo que dar várias passadas com desempenadeira, né? Ter risco de não ter aquela padronização já no alisamento, na planicidade. Sim. Então, isso tudo são ferramentas que agora está vindo. Tem empresas já bastante interessadas, que a gente já tem algumas ferramentas delas aqui também. E estão investindo no Brasil e estão criando formas de treinar o pessoal para poder a gente começar a entrar nesse outro patamar de industrialização. Sim. Para ficar cada vez mais ágil, né? Talvez não é em 100% das obras ainda esse tipo de ferramenta é viável, porque tem que estar... Elas têm uma alta produtividade, mas tem um trabalho a mais para você fazer uma limpeza, né? Então, ela rende mais nas casas, por exemplo, de steel frame, de wood frame, que tem muito drywall, já fica aplicado, então... Ali é muito acabamento de uma vez só. Certo. Porque a maioria dos serviços, às vezes, das casas aqui, é só o teto que faz, o rebaixamento. Sim. E por não estar liberado tudo, você tem que fazer... Além de você fazer a estrutura, plaquear e dar o acabamento, é um cômodo só que você faz por vez. Então, às vezes, ainda ali, para quem é profissional, não é tão viável. Certo. Mas, assim, a partir que está crescendo a industrialização e as casas de steel frame, que já tem drywall em tudo, aí ela... Para esse profissional já rende mais. Sim. Então, o drywall, você falou que lá para 2009, mais ou menos, que começou a crescer, né? Foi o início... ou já existia, mas assim, começou a crescer a partir dali. Porque com a normatização, que daí foi feita aqui para o Brasil, então... Aí eles começaram a ter mais curso, né? Eu acredito que ali deu uma expandida mais pro... E de lá, de 2009 para hoje, 2024, quão grande é esse mercado? Quantos por cento disso cresceu de lá para cá, você imagina? Eu não vou lembrar os números agora, mas foi bastante, viu? Eu sei que tá... E cada ano foi um dos métodos construtivos que mais cresceu, até mesmo na pandemia. Eu mesmo achei que ia... Porque como na minha... cidade é região mais pequena, não parou tanto as coisas. A construção continuou na pandemia. Então, foi a época que eu mais tive serviço para fazer, entendeu? O pessoal estava reformando e pela agilidade que precisava, todo mundo achando que ia ter que ficar mais tempo em casa, assim. Então, eles acelerou as reformas que tinha, tudo, e o drywall foi o mais utilizado ainda. Cada vez mais, né? Mas deu um salto muito grande. Deu. Mesmo com o valor que subiu muito do aço, da mão de obra, o custo para fazer, mesmo assim, a quantidade de procura foi maior. O ramo da construção civil na pandemia foi onde deu um salto, boom, né? Não parou, né, na verdade, né? Foi muito nítida a gente. Eu acho que o único que teve maior crescimento, acho que foi a construção civil nessa época, né? Eu acredito que sim. Legal. E com relação aos profissionais aí que estão se capacitando agora, que estão entrando agora no mercado, qual que é o tipo de conselho que você daria?
Procurar fazer o máximo de cursos, né? Aprender com quem já passou por aquilo ali. Buscar conhecer essas ferramentas novas que tem. Saber qual que vai ser mais eficiente para você naquele momento. Talvez um tipo de profissional tem essas ferramentas que eu falei, que são automatizadas, pode te facilitar, ou às vezes não é um investimento para o momento. Sim. Então, procura acompanhar os canais, né, de gesseiro, de profissionais de drywall, para saber as dores, o que eles passam, né? Algumas técnicas ali que não tem no curso, muita coisa ali. O curso é muito básico, o que fala sobre a norma ali, mas não é o dia a dia. Então, cada região tem suas dificuldades também e sua realidade. Sim. Acho que a experiência é o dia a dia, né? Tem que provando. E assim, depois da sua exposição, que você começou a demonstrar mais seu trabalho, né? Na internet, mostrando a sua realidade, qual o maior projeto que te proporcionou esse trabalho em relação à sua exposição na internet? Gerou algo muito grande, sim? Ou ainda vem caminhando, ou as pessoas estão procurando, mas não da forma que você esperava? Sim. Eu já estava mais consolidado já na minha região, né? Minha cidade é pequena, então é fácil de você ser mais reconhecido lá na região e tudo. O boca a boca, eu acho que é a melhor receita ainda. Isso, mas com a internet, a exposição que a gente tem, aí os clientes tem uma informação que da sua profissionalização, que vê a gente pode postar, né? O que a gente tem feito, os cursos que a gente tem feito, né? Sim. Como a gente trabalha da forma correta, demonstra aquilo ali, os eventos que a gente demonstra, às vezes a pessoa vê algo, tem como fazer dessa maneira, e aí começa a chamar a gente, então dá muito mais credibilidade e valoriza mais o trabalho da gente. Desculpa. Não, pode falar. É como se fosse um catálogo de trabalho seu, né? Uma vitrine. Porque o pessoal, quando vai procurar um profissional para executar uma obra, ele fala assim, qual obra você já executou, né? Ali você consegue demonstrar, fala assim, essas são as minhas obras. Você já consegue, não precisa levar a pessoa, antigamente levava até lá, eu fiz essa casa aqui. Eu vejo como se fosse a especificação do profissional, porque igual a gente vê alguma ferramenta, algo que a gente vai comprar, a gente estuda a especificação daquele produto ali, né, quanto rotação, a força e tal. Hoje as redes sociais é a especificação que o cliente vai ver. Deixa eu ver a especificação desse, o que ele consegue fazer, o que ele trabalha, né? O padrão dele, né? O que ele tem de conhecimento, tá todas as informações nossas ali, que a gente pode estar postando, né? Os cursos, até o tipo de trabalho que a gente... Se a gente trabalha com o gesso convencional, se não trabalha, se trabalha com drywall, se faz steel frame, tá tudo ali. Sim. É uma informação grande. Pode chegar no cliente e falar assim, isso aqui é o meu trabalho, eu trabalho dessa maneira. Ali você consegue se expor melhor, né? Mostrar com mais... Dicas, inspirações, né? Coisas que vocês veem do mercado. Então, no Instagram, essa vitrine é bom por conta disso, né? E também, assim, é muito nichado, né? Eu percebo que as pessoas que se interessam pelo conteúdo, né? No caso do seu canal, é muito nichado mesmo. É pessoas que realmente querem aprender esse método construtivo, querem saber como que é aplicado ali no dia a dia, porque eu vejo também que vocês postam muito, né, na massa ali, a mão na massa, o dia a dia. E é isso que as pessoas às vezes, né, às vezes não, na verdade se interessam mesmo, é saber ali como que é um trabalho, o seu trabalho, no caso. Você acaba se tornando referência no seu canal e também nas suas redes sociais. Né? Que a gente que gosta sempre tá aprendendo mais. Eu, pelo menos, eu gosto de ver outros profissionais fazendo a mesma coisa que eu faço para saber... Às vezes tem um que utiliza uma forma que é mais eficiente que a que eu utilizo. Entendeu? Talvez ele ganhe velocidade por algum método, às vezes, de cortar um arame ali. Por exemplo, eu costumo desenrolar os arames, né? Eu comprar eles já retos. E quando eu vou cortar, eu já gosto de cortar tudo ou com a lixadeira ou com a serra própria, já o bolo com 10, 15 arames de uma vez. Então, já sai 10, 15, ao invés de eu ficar meço ali 20 centímetros, eu vou ficar cortando ali com alicate, um por um, entendeu? Você já otimiza ali e faz uma vez só. Eu gosto de mostrar isso daí e aprender também com algumas técnicas que os outros podem ter. E você tem um time de profissional te ajudando ali? Ou você prefere fazer mais... sozinho, sua obra? Hoje eu mais administro. Você mais sabe, administra. a equipe.
Eu tenho alguns que já me ajudam. A gente faz lá, além do gesso convencional, né, o revestimento, que é o gesso liso também, a gente faz bastante na cidade, o drywall e as paredes. Certo. Então, eu fico mais hoje, eu pego menos Certo. porque eu estou mais no gerenciamento deles ali, ajudando quando é algum projeto específico ali que precisa da minha atenção, ou que eu tenho que eu que sou capacitado para fazer, e eles vão me auxiliando ali, dando uma mão, né? Legal. Pronto. É bom que você vai formando Sim. aí indiretamente, porque por mais que você não dê curso, você vai formando ali uma equipe cada vez mais capacitada ali para trabalhar junto com você e dar mais aí ênfase e crescimento para esse negócio, né? A gente acaba que profissionaliza muitos, que às vezes eles já aprendeu de forma errada com os profissionais, vêm trabalhando, vem com a gente vai ensinando outros métodos, né? Que as formas que não pode fazer assim, tem que ser assim, ciência assada, espaçamento, né? Porque tem muitos vícios do gesso convencional, de quem começa nessas regiões que tem menos acesso. Então, até o gesso convencional mesmo, por falta de acesso a muita coisa, eles vão se adaptando, faz uma gambiarra aqui, outra ali, e eles acabam tendo esses vícios e levando. Sim. E quando a gente pega algum profissional que já entende um pouco e vem trabalhar para a gente ensina a forma correta hoje em dia, né? É preferível você padronizar. Reeducar um profissional desse ou ensinar do zero? É do zero Do sempre, zero, né? Que aí Sempre você do zero. forma molda da forma que é necessário, né? Que às vezes a pessoa não quer aceitar, né? Sim. Ela acha que, não, já fiz assim, estou sempre fazendo. Sempre fiz, nunca deu errado. Porque como para você aprender algo novo, primeiro você tem que praticar para você ficar rápido, né? Ter agilidade. Às vezes já tem agilidade fazendo errado, então acha que aquela é a melhor forma. Não quer desperdiçar tempo e... Não abre para o novo, né? Tem aquela certa resistência, né? Tanto nessas ferramentas automatizadas hoje, elas têm uma certa dificuldade para você aprender a utilizar. E às vezes o cara já está muito treinado no manual. Então ele pensa que, aqui enquanto eu estou limpando isso aqui, eu já dei acabamento em tudo. Sim. Mas se ele se dedicar ali e certo tipo de projeto, assim que ele aprender, ele vai ganhar muito mais tempo. Então vai ser bem melhor. Mas tem uns que é cabeça dura e não quer ficar na mesma sempre, né? Entender, não quer inovar. Eu aparece algo diferente, vamos testar isso aqui. Sim. Eu não gosto de ficar sempre no mesmo. Eu sempre estou procurando fazer algo diferente. Se inovando, né? Aí se eu vejo que talvez eu prefiro, para mim, pelo menos, eu não me adaptei. Por exemplo, a perna mecânica, muitas profissionais compram, não se adapta e vende. Né? Aí, e tem outros que compram, às vezes demora, né? Vai testando, tentando até se adaptar e vai para frente. Então, é caso a caso. Talvez a pessoa não se adapta, prefere... Ele tem uma eficiência melhor no andaime, seja qualquer outro, e não nas pernas, o outro tem nas pernas. Então, cada caso, cada um é especialista numa parte. Tem um que se profissionaliza, é bom em dar acabamento e não é bom em fazer aplaqueamento. Sim. Aqui no Brasil. Nós tivemos um convidado, né, o casal constrói, né? Ele tem 2 metros de altura. Ele nem precisa nem das pernas mecânicas, nem de escada, porque ele já está na altura, cara, é alto. Para ele é fácil, né? Mas essas pernas, elas ajudam mesmo ou acho que ela acaba mais atrapalhando do que ajudando? Não, ajuda. Ajuda? Mas também... Para quem tem equilíbrio, né? Tem equilíbrio, né? Tem que ter equilíbrio e da mesma forma que às vezes você precisa utilizar uma parafusadeira de impacto, às vezes você precisa utilizar uma parafusadeira de mandril, porque você vai ter que, às vezes, colocar um outro tipo de broca, que já não serve nem nela, nem na de drywall. Então, tem projetos que, às vezes, você precisa de um ajudante que talvez é mais viável você trabalhar no andaime. A altura é muito alta, o risco ali de ter mais coisas no chão, o chão não está perfeito, ou mais pessoas trabalhando, tem que se adequar. Aí, eu tenho... andaime, eu tenho torre, eu tenho aqueles andaimes reguláveis. Todos os tipos de andaime que tem, eu tenho. Aí, às vezes, tem projeto que eu prefiro utilizar as pernas mecânicas, tem projeto que eu uso... Os andaimes. Vai depender da necessidade necessidade ali, né? Do caso a caso, né? Sim. De cada obra. Porque nem todos é igual, cada um tem uma... Vai dependendo do que você precisa no momento, né? Isso. E eu acho que o profissional todos tem que ter o máximo que você tiver ali de opções, né? De escada que seja.
Para ir aprendendo, né? Diversificar, né? Essas questões que foi o Sim. que você falou, né? Não só ficar ali no mesmo, e ir se atualizando, porque o mercado se atualiza com Sim. uma certa velocidade, né? E Todo uma coisa dia. que eu acho interessante também é a questão desses eventos voltados para a área, né? De construção a seco, drywall, steel Sim. frame. Vem crescendo muito, né? E para vocês é uma vitrine também, é uma grande visibilidade que vocês ganham para expor o trabalho de vocês, né? Sim. Divulgar essas questões aí que vocês usam no dia a dia no trabalho de vocês. Esse evento tem valorizado muito o profissional, né? Inspirado também demais. E inspirando os profissionais, né? A conhecer, né? A aprender, que lá tem muita informação também, então acaba aprendendo. A pessoa se inspira em mostrar isso para os outros, mas cada vez mais os outros vão aprendendo, vendo o que tem, se interessa também, se inspira, começa a trabalhar diferente. Talvez o cara está trabalhando lá, eu conheço muitos profissionais que trabalhou a vida inteira errado, muitos vê a gente assim e falam, não, isso não funciona não. Esse cara aí é Nutella, ou fala mal que alguma coisa ou outra, mas tem uns que pensam, cara, tem essa outra forma de trabalhar, tem esse produto, tem a massa correta, né? Acaba descobrindo, tem uma massa para isso, tem uma para aquilo. Os outros tipos de fitas para tratamento, né, que tem também, não é só uma. Então, e os eventos, além de trazer essas informações para a gente que vai nos eventos de vários profissionais diversificados num local só, acaba que, além de inspirar a gente a inspirar mais pessoas, valoriza a nossa exposição também, como profissional. E acaba virando uma bola de neve que todo mundo acaba ganhando com isso. Sim, com certeza. Uma bola Todo de neve setor. pro lado positivo. Isso, é claro. Com certeza. Bom, se a gente deixar aqui, a gente conversa até amanhã, né? Tem assunto Tem pra caramba. bastante. Consome. Mas, assim, a gente vai estar encerrando por aqui. Gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso podcast. Abro aí do abertura para você divulgar as suas redes sociais para o pessoal que está assistindo. Primeiramente, eu queria agradecer muito a todo o time da Âncora e Enril por ter convidado, né, e ter abrido esse espaço para todos os profissionais que têm vindo aqui. Eu sei que tem sempre vários profissionais de várias categorias aí muito importantes. E para quem não me conhece, eu sou o Gauchinho do Gesso. Quem quiser acompanhar o meu trabalho aí nas redes sociais é @Gauchinho do Gesso. Gauchinho, Gauchim, né? Não é Gauchinho, é Gauchinho do Gesso. Tá? Um pouco diferente. É isso aí. Foi um imenso prazer, né? Compartilhar Agradecer conhecimento, que é sempre importante cada vez mais aprender coisa nova, né? E foi bem bacana a conversa. Muito obrigada. É Obrigado. isso, gente. Siga-nos nas nossas redes sociais, @Âncora Sistemas de Fixação e @Enril Brasil. Muito obrigada e até mais.